Bom dia! Hoje nossa aula será sobre as Paralimpíadas. Na aula passada eu falei sobre a história das Olimpíadas, foi desde lá da Grécia Antiga até a Era Moderna. E hoje eu vou contar um pouquinho da história das Paralimpíadas. As Paralimpíadas é um evento que é realizado em paralelo às Olimpíadas, por isso que tem esse nome, tá? O para vem de paralelo e Olimpíadas vem, como a gente comentou na aula sobre a história das Olimpíadas, vem da cidade de Olímpia, né? É um evento diferente das Olimpíadas. A diferença vai desde a bandeira, que é essa daí que vocês estão vendo, com essas três figuras geométricas, né, na cor vermelha, azul e verde. Essas figuras geométricas são chamadas de o agito, que é uma palavra que vem do latim. O agito significa eu me movimento, né? E a diferença também que é um evento realizado para atletas tanto com deficiência física, sensorial ou mental. Então, os Jogos Paralímpicos consistem em um dos maiores eventos esportivos de todo o mundo, tá? Entre atletas de alto padrão, né? Os Jogos eles são sempre sediados no mesmo local que as Olimpíadas tradicionais, tá? E a sua história de criação vem lá do ano de 1948, em uma cidade chamada Stoke Mandeville, na Inglaterra, tá? Por que foi criado? Devido aos militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Muitos deles perderam algum membro do corpo ou chegaram a sofrer traumas graves, né? E por iniciativa do médico alemão, o Ludwig Guttmann, no ano de 1948, ele se dedicou à recuperação de pessoas que tinham lesões graves na medula óssea. Agora eu vou falar um pouquinho da história desse médico, Ludwig Guttmann. Tá? Ele era um foragido da guerra, né? E ele trabalhava no centro de lesionados medulares de Stoke Mandeville, né? A cidade lá da Inglaterra. E ele viu no esporte a possibilidade de reabilitar soldados atingidos em batalha, né? E no dia 29 de julho de 1948, enquanto acontecia a cerimônia dos Jogos Olímpicos lá de Londres, ele organizou a primeira competição para pessoas com deficiência do Reino Unido, né? E a competição ela foi crescendo e reunindo um número cada vez maior de atletas. No início, eram apenas cadeirantes. Aí depois, pessoas com outros tipos de deficiência se juntaram aos Jogos. E na edição de 1952, foi convidada uma delegação da Holanda, né? E a partir daí, foi abrindo espaço para o surgimento da primeira competição internacional para pessoas com deficiência. Então, gente, como eu citei lá no início da aula, sobre o significado da palavra paralímpico, né, onde o para significa paralelo, né, uma palavra que veio do grego. Para significa paralelo, ao lado, e os olímpicos é referente à cidade de Olímpia. Vocês lembram que a Olimpíadas foi criado lá na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, tá? E apesar de ser um evento que é realizado no mesmo ano, somente em 1988, lá nas Olimpíadas de Seul, os dois eventos eles passaram a dividir oficialmente as mesmas cidades, né? E somente em 1989 foi fundado o Comitê Paralímpico Internacional, lá numa cidade alemã chamada Düsseldorf, né? E hoje essa sede ela se encontra numa cidade também da Alemanha, tá? Na cidade de Bonn, tá? E nas Olimpíadas de Atenas em 2004, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico eles fizeram um convênio, tá? E os mesmos comitê organizador da cidade sede ficou responsável pelos dois eventos, né? Marcando assim uma nova fase do movimento. Então, hoje os Jogos Paralímpicos eles representam o maior evento de alto rendimento para as pessoas com deficiência, né? E o que mais chama a atenção
é a excelência dos atletas, né? São 12 competições, 12 dias de competições, né? E 22 esportes, sendo um deles o goalball, ele foi criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. E dois desses esportes teve sua estreia nos Jogos Olímpicos anteriores, né? Que foi no Rio de Janeiro, que foi a paracanoagem e o paratriatlo, tá? Enquanto nos Jogos Olímpicos tem 300 eventos, os Jogos Paralímpicos têm cerca de 500 eventos. Tá? Isso acontece porque existem muitas classes, dependendo do tipo de deficiência do atleta. Por exemplo, no atletismo, tem provas para amputados, prova para cadeirantes, tá? Para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, e sendo que cada uma delas ainda tem suas próprias classificações. Tá? Esse sistema de classificação ele garante a igualdade nas disputas. Nós podemos citar aqui como símbolos da Paralimpíadas, né, o lema da Paralimpíada. Né? O lema da Paralimpíada é o espírito em movimento. Ele retrata a grande força de vontade de cada atleta paralímpico. Um outro símbolo das Paralimpíadas é a bandeira branca com os agitos, que são aquelas figuras geométricas que eu expliquei no comecinho da aula. Né? Outro símbolo também é o hino, tá? A tocha e as medalhas, né? Que de acordo com a edição, ela é mudada, né? De acordo com o país sede, né? Com o país anfitrião. Então, todas essas representações que eu citei no slide anterior, né, falando lá sobre o lema, né, das Olimpíadas, né, a bandeira, né, a medalha, eles refletem nos valores paralímpicos, né, que são o quê? A inspiração, né, a coragem dos atletas, a igualdade, a determinação. Né? Então, essa excelência do movimento paralímpico, ela inspira cada vez mais as pessoas, né, valorizando a diversidade, contribuindo também para uma cultura de acessibilidade e uma certa mudança na percepção quanto às pessoas com deficiência. Né? Então, pessoal, isso aí foi um pouquinho da história das Paralimpíadas e como atividade, assim como eu fiz no histórico das Olimpíadas, eu vou pedir que vocês façam um resumo complementar a essa aula. Né? Então, ali vocês vão citar datas importantes, né? Por exemplo, que a Paralimpíadas ela começou após a Segunda Guerra Mundial, então vocês contam todo aquele histórico lá, que foi através da iniciativa daquele médico alemão, né? E pesquisem também os outros esportes que compõem as Paralimpíadas. Por exemplo, eu não citei o vôlei sentado, não citei o basquete de cadeira de rodas, não citei o futebol, que o futebol tem duas divisões, né? Que é o futebol de 5 e o futebol de 7, procurem ver qual que é a diferença entre esses dois, né? E procurem não demorar muito para fazer essa pesquisa, porque logo após essa pesquisa eu vou lançar um questionário referente à pesquisa que vocês fizeram. Então, quanto mais completa a pesquisa, mais fácil será para responder o questionário. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida eu vou estar online aqui após a aula, vocês podem perguntar, podem questionar, tá? E até a próxima aula.